Existe um momento nas Sagradas Escrituras que parece desafiar tudo o que sabemos sobre o Altíssimo. Um episódio onde um homem, frágil, limitado, marcado por erros e medos, ousa enfrentar o próprio Deus e vence. Jacó, o patriarca, luta com Deus e sai vitorioso. Mas como isso é possível? Como o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, pode ser vencido por um ser humano? Será que a Bíblia exagerou nesse relato? Ou há uma mensagem escondida, poderosa e transformadora por trás dessa história que precisa ser revelada? É isso que vamos desvendar juntos, passo a passo, nesse mergulho profundo em um dos embates mais misteriosos de toda a Bíblia. Para compreender o verdadeiro significado dessa luta, precisamos fazer uma pausa e olhar com atenção o contexto onde tudo acontece. O capítulo 32 do livro de Gênesis nos transporta para um momento crítico da vida de Jacó. Depois de passar muitos anos longe de casa, fugindo de conflitos, colhendo as consequências de suas próprias atitudes, Jacó está prestes a reencontrar seu irmão gêmeo, Esaú. Mas esse reencontro não é cercado por abraços nem por alegria. Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. Um exército. Jacó sabe o que fez. Ele roubou, enganou e fugiu. Tomou de Esaú o direito de primogenitura, depois a bênção do pai. Suas lembranças o assombram. E agora, o tempo da fuga acabou. O reencontro é inevitável. Com medo, Jacó divide sua caravana, separa sua família, manda presentes adiantado, tenta apaziguar, negociar, se proteger. Mas, no fundo, ele sabe, o maior inimigo não está do lado de fora, está dentro dele. E é nesse cenário que o texto sagrado nos diz: levantou-se naquela mesma noite e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, passou o val do Jaboque, ficando só. É nesse silêncio que a cena mais misteriosa acontece. Do nada, surge um homem. Nenhuma introdução, nenhuma explicação. Não sabemos de onde vem, quem é, nem por que está ali. E sem qualquer palavra, esse homem inicia uma luta corporal com Jacó. Um combate físico real, não simbólico, que dura a noite inteira. As Escrituras não descrevem detalhes técnicos da briga, não mencionam golpes nem posturas. Apenas registram a intensidade. E aqui começa o enigma. Quem é esse homem misterioso? Um ladrão? Um enviado de Esaú? Um anjo? Um espírito? Tudo parece em aberto até o momento em que, ao final da batalha, Jacó declara algo surpreendente. Vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ali não havia um mensageiro celestial qualquer. Jacó estava lutando com o próprio Deus. Uma teofania, uma manifestação real, visível e física do Senhor. Não uma visão, nem um sonho, mas um encontro concreto. A pergunta que ecoa então é: por que Deus escolheria aparecer assim? Como um lutador, ele já apareceu como voz no trovão, como chama em uma sarça ardente, como viajante misterioso no caminho. Mas por que agora, com Jacó, Deus entra em cena no modo combate? A resposta começa a se revelar quando olhamos para quem Jacó era. Desde o ventre, Jacó lutava, disputava espaço com Esaú antes mesmo de nascer. Quando cresceu, enganou o irmão para tomar o direito de primogenitura. Depois, usou da astúcia para roubar a bênção de Isaac. Anos mais tarde, viveu uma guerra silenciosa e estratégica com Labão, seu sogro, tentando sempre sair por cima. Jacó era o símbolo do homem que vive por sua própria força, o arquétipo do esperto, do manipulador, do que quer vencer a qualquer custo. Por isso, Deus não aparece para ele com palavras. Deus vem no único idioma que Jacó entenderia: a luta. Essa não era uma luta qualquer. Era um espelho. Deus não estava apenas combatendo Jacó. Estava revelando quem ele era por dentro. Toda a sua autossuficiência, sua insegurança disfarçada, seus truques, suas fugas. Aquela luta física era, na verdade, uma exposição da guerra interna. Uma luta espiritual disfarçada de combate corporal. E é nesse ponto que surge uma das frases mais intrigantes das Escrituras. O texto diz: vendo que não prevalecia contra ele. Será que Deus não conseguia vencer Jacó? A ideia é quase blasfema. Mas o que temos aqui é um profundo símbolo. Deus, sendo todo-poderoso, se limitou. Como um pai que se agacha para brincar de luta com um filho pequeno e finge ser vencido, não por fraqueza,
mas por amor. Deus não queria destruir Jacó, queria alcançá-lo, queria transformá-lo, queria arrancar dele o velho nome, o velho eu, a velha história. E para isso, precisou lutar até que o coração de Jacó fosse vencido, não pela força divina, mas pela revelação do amor e da misericórdia. É quando Deus toca na articulação da coxa de Jacó, e basta um toque que o patriarca fica manco. Deus o fere, mas não por raiva. É um golpe de misericórdia. Deus tocou exatamente no ponto que sustentava Jacó. Sua base, seu andar, seu apoio. Era como se dissesse: chega de caminhar por si mesmo. Agora você vai aprender a depender. Jacó está mancando. Sua perna, sua articulação, sua base foi tocada pelo dedo divino. Um toque, apenas um, foi suficiente para interromper qualquer ilusão de força. A dor é real. O impacto é irreversível. Mas essa ferida não é sinal de abandono. É o selo de um reencontro. Deus não feriu Jacó para puni-lo. Deus o feriu para despertá-lo. O golpe na coxa não destrói Jacó, o reconstrói. Ali, no Vale do Jaboque, um homem quebrado começa a renascer. Até aquele momento, Jacó sempre correu. Fugiu de Esaú. Enganou Isaque. Escapou de Labão. Venceu com esquemas. Ele confiava na própria esperteza, na inteligência, nos recursos humanos. Era mestre da manipulação e da estratégia. Mas agora, ferido, sem força, sem velocidade, sem fuga, Jacó se vê na posição mais vulnerável de toda a sua vida. E é justamente nessa posição que ele faz algo que jamais havia feito. Ele se agarra a Deus. Ele não foge. Ele não barganha. Ele não negocia. Ele apenas segura. E diz a frase que muda tudo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Essa é a rendição. Esse é o momento em que o enganador para de enganar, o manipulador para de manipular, o fugitivo para de correr. Jacó não quer mais vencer, ele quer ser abençoado. Pela primeira vez, ele entende que a bênção não pode ser roubada, nem forçada. A verdadeira bênção só pode ser recebida. E só é recebida por quem reconhece sua fraqueza e se apega a Deus com tudo que lhe resta, nem que reste apenas um último fôlego, uma mão trêmula, um clamor entre lágrimas. E é aí que o texto nos entrega o ponto de virada mais poderoso de toda a narrativa. Em meio àquela noite, o homem divino faz uma pergunta que parece óbvia, mas se carrega peso eterno. Qual é o teu nome? Jacó poderia ter respondido com evasivas. Poderia ter dito: sou filho de Isaque, ou sou servo de Deus, ou até mesmo, sou pai de família. Mas ele entende. A pergunta de Deus não era sobre informação, era sobre confronto. Era como se o Senhor dissesse: está pronto para assumir quem você realmente é. Porque na tradição hebraica, o nome é mais do que uma etiqueta. O nome é identidade, é natureza, é caráter. E quando Jacó responde: sou Jacó, ele não está apenas dizendo seu nome, ele está confessando sua essência. Ele está dizendo: sou o suplantador, o enganador, o que passa à frente dos outros contrapassa. Esse sou eu. E nesse momento de extrema vulnerabilidade, onde o homem admite sua verdade mais dolorosa, a graça de Deus revela em sua forma mais pura. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Ali, no chão, mancando, suado, ferido e quebrado, nasce um novo homem. Israel, aquele que luta com Deus. Não porque venceu Deus, mas porque não desistiu de Deus. Porque, mesmo em lágrimas, mesmo em dor, mesmo sem entender, Jacó permaneceu. Ele se agarrou. Ele não largou. Ele se entregou. Essa é a verdadeira vitória espiritual, a perseverança na fraqueza. Não é vencer Deus pela força, mas prevalecer diante dele com fé, mesmo quando tudo parece estar perdido. Jacó não foi promovido por ser forte, foi transformado por ser sincero. Aquele que antes lutava com todos, agora se segura apenas em um. E isso basta. Quanto de nós estamos, hoje, como Jacó? Quanto de nós estamos feridos, mancando, enfrentando crises, dores, perdas, enfermidades, frustrações? E pensamos: Deus me abandonou, Deus está me punindo.
Mas talvez seja Deus lutando conosco, não para nos derrubar, mas para nos quebrantar, não para nos castigar, mas para nos libertar daquilo que nos mantém longe dele. Talvez esse relacionamento que terminou, essa porta que se fechou, essa saúde que se abalou, esse chão que sumiu debaixo dos pés, talvez tudo isso seja o dedo de Deus tocando onde mais confiávamos, para que paremos de depender de nós e nos agarremos somente nele. Porque às vezes, a maior bênção é um toque que nos faz mancar, mas nos impede de correr para o lugar errado. Um novo nome foi dado, mas junto com ele veio uma nova história. Israel nasce ali, mas o velho Jacó ainda precisa morrer por completo. E agora, Deus vai preparar o palco final para a reconciliação, não apenas com Esaú, mas consigo mesmo. Na escuridão daquela madrugada, onde o silêncio é interrompido apenas pelos ecos da luta e os gemidos de um homem ferido, algo maior do que um combate físico estava sendo travado. Era o fim de um nome e o nascimento de outro. A troca de identidade de Jacó por Israel não foi apenas uma mudança simbólica, foi uma ruptura, um ponto sem retorno, um sepultamento de quem ele foi e a revelação de quem Deus sempre quis que ele fosse. Não te chamarás mais Jacó. Essa sentença não é uma sugestão, é um decreto divino. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: o tempo da dissimulação acabou, o tempo da manipulação terminou. O homem que vivia fugindo, escondendo, enganando, não existe mais. Agora você é Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Mas o que significa, afinal, prevalecer com Deus? Seria mesmo possível alguém vencer o Criador? Um toque de Deus foi suficiente para deslocar a coxa de Jacó. Se o Senhor quisesse, poderia ter destruído seu corpo com um sopro, consumido sua alma com um olhar, reduzido sua existência a pó num piscar de olhos. Mas não o fez, porque a vitória que Deus buscava não era a destruição, mas a rendição. A luta não foi vencida por força, mas por insistência, por fé, por perseverança. Jacó prevaleceu não porque foi mais forte que Deus, mas porque não soltou Deus. Porque, mesmo ferido, se agarrou com todas as suas forças e não deixou ir. Porque entendeu que não havia mais caminho fora de Deus. Que a bênção que antes ele roubava, agora só poderia ser recebida, de mãos vazias, coração quebrantado. E essa é a lição que reverbera até hoje. Vivemos em uma cultura que valoriza a performance, a aparência, a autossuficiência. Somos ensinados a vencer pela astúcia, a subir na vida pelo esforço próprio, a esconder fraquezas, a mostrar resultados. Mas com Deus, o caminho é o oposto. Com Deus, quem perde o controle, encontra paz. Quem confessa o erro, encontra perdão. Quem admite a fraqueza, é fortalecido. Quem morre para si, vive para ele. Israel não é apenas um novo nome, é uma nova natureza. A partir daquele momento, Jacó carrega não só uma marca no corpo, ele carrega uma marca na alma. A coxa deslocada o faz mancar. Cada passo que ele der, dali em diante, será a lembrança da noite em que lutou com Deus e saiu transformado. O mancar se torna memorial. O ferimento vira testemunho. A dor se converte em revelação. E quando o sol nasce, o texto sagrado nos mostra uma cena simbólica. Jacó atravessa o val de Peniel mancando. Peniel significa rosto de Deus. E ele diz: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Jacó viu Deus e sobreviveu. Mas mais do que sobreviver, Jacó vive verdadeiramente pela primeira vez. Porque agora ele sabe quem é, sabe o que carrega, sabe de onde veio para onde vai. Ele já não é mais o fugitivo. É o redimido, já não é o enganador, é o restaurado. Já não é o homem que vive com medo de ser exposto, mas o homem que se expôs diante de Deus e foi amado, mesmo assim. E isso muda tudo. Na manhã seguinte, Israel, o homem novo, levanta-se e segue para o encontro com Esaú. Mas agora, ele não vai mais como Jacó, não vai mais com esquemas, não se esconde atrás de servos ou estratégias. Ele vai como alguém que foi transformado. E o que antes seria um confronto, se torna reconciliação. Esaú corre ao seu encontro. Eles se abraçam, eles choram, e o passado é deixado para trás.
Essa é a prova mais linda de que, quando Deus transforma o exterior começa a se reorganizar por consequência. Quando a paz com Deus, há força para fazer as pazes com os homens. Quando há nova identidade, há novo caminho. E quando o orgulho morre, o amor pode florescer. Mas essa luta não ficou no passado. Ainda hoje, Deus continua encontrando filhos no Vale do Jaboque. Ainda hoje, Ele se revela não para destruir, mas para transformar. Porque a luta de Jacó é a nossa. E o convite ainda está aberto. A história de Jacó não é apenas um relato antigo, enterrado nas páginas de um livro sagrado. Ela é um espelho, um reflexo do que ainda acontece hoje, em silêncio, nos bastidores da alma, em quartos escuros, em madrugadas solitárias, em vales emocionais que não têm nome, mas doem tanto quanto o Val do Jaboque. Porque Deus continua encontrando seus filhos e lutando com eles, lutando não para vencer com força, mas para vencer pelo amor, para quebrantar, transformar e libertar. A maioria de nós, assim como Jacó, passa boa parte da vida tentando resolver as coisas com as próprias mãos. Acreditamos que, se planejarmos bem, se formos espertos o suficiente, se corrermos o bastante, podemos dar um jeito, podemos sair por cima, podemos evitar o confronto. E muitas vezes conseguimos, por um tempo, mas chega o momento em que o passado volta. A culpa pesa, o medo se instala, o coração treme, e o Senhor nos encontra. E Ele não vem com espada, Ele vem com um toque na área da nossa confiança, um toque naquilo que mais valorizamos. Às vezes é na saúde, às vezes nas finanças, outras vezes nos relacionamentos. Pode ser um emprego que se desfaz, um casamento que estremece, um sonho que desmorona, não para nos punir, mas para nos fazer parar, para nos fazer refletir, para nos fazer mancar e então olhar para cima. Quantas vezes você tentou resolver sozinho? Quantas noites chorou sem conseguir dormir, tentando controlar o que só Deus pode transformar? Quantas decisões tomou por impulso, por orgulho, por medo? Quantas máscaras vestiu? Quantas bênçãos tentou alcançar com a força dos braços, quando Deus queria apenas que você se rendesse e pedisse? A história de Jacó nos lembra que Deus não está atrás de performances. Ele está atrás do coração quebrantado. O Senhor não procura os mais fortes, os mais capazes, os mais inteligentes. Ele procura os que se rendem, os que dizem: eu não consigo mais, eu preciso de ti. Por quê? Na lógica divina, a fraqueza não é um obstáculo, é o ponto de partida. Foi por isso que o apóstolo Paulo declarou: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Essa é a matemática celestial. O reino de Deus é feito de paradoxos. Os últimos serão os primeiros. Quem perde a vida ganhará. Quem serve é maior do que quem é servido, e quem é ferido por Deus é curado de si mesmo. Sim, às vezes Deus nos fere, mas é uma ferida que cura, um toque que salva, uma luta que restaura. Porque Ele não quer apenas nos proteger, Ele quer nos transformar. Ele não quer apenas nos dar uma bênção, Ele quer nos fazer viver como abençoados. Ele não quer apenas nos guiar, Ele quer nos ensinar a caminhar com Ele, mesmo mancando, mesmo entre lágrimas, porque é nesse caminhar sincero que o verdadeiro milagre acontece. Aquele que lutou com Deus naquela noite escura saiu ferido, mas saiu novo. E talvez essa seja a sua noite. Talvez hoje seja o seu Val do Jaboque. Talvez você esteja lutando com algo ou alguém, ou consigo mesmo. Talvez você esteja tentando evitar um confronto, quando, na verdade, Deus está querendo te encontrar. E o encontro vai doer, vai expor, vai tocar onde dói, mas também vai libertar, vai curar, vai redefinir sua história. Porque Deus ainda transforma Jacós em Isaéis. Jacó mancou o resto da vida, mas não foi vergonha, foi glória, porque há feridas que são marcas da redenção, e o mancar se tornou seu memorial de graça. O sol nascia sobre Peniel quando Jacó se levantou e continuou sua jornada, mas algo era visivelmente diferente. Ele mancava, cada passo era lento, doloroso, marcado, mas também sagrado, porque aquela ferida era o símbolo
visível de um encontro invisível. Não era mais apenas um patriarca em viagem. Agora era Israel, o homem transformado pelo toque de Deus. A ferida de Jacó não foi uma maldição, foi um memorial. A cada passo manco, ele se lembraria daquela noite em que parou de correr, daquela madrugada em que deixou de ser enganador e se tornou redimido, daquele momento em que foi vencido e, paradoxalmente, venceu. Venceu o ego, venceu o medo, venceu o passado, venceu a si mesmo. Por quê? Às vezes, a verdadeira vitória só vem quando reconhecemos nossa derrota. E assim é com muitos de nós. Existem dores que carregamos na vida que não são fardos, mas marcos. Cicatrizes que não nos envergonham, mas nos lembram de onde viemos e para onde Deus nos levou. Feridas que já doeram, mas que hoje são parte do testemunho. História de quedas que se transformaram em histórias de restauração. De fracassos que, nas mãos de Deus, se tornaram degraus para algo novo. Jacó nunca mais foi o mesmo. O homem que enganava para ser abençoado se tornou o homem que se humilha para ser transformado. Essa não foi apenas a história de um homem. Foi a história do que acontece quando o céu invade a alma humana. Quando o Deus eterno se curva para transformar um filho rebelde em herdeiro da promessa. E você? Está lutando com Deus ou contra Deus? Está tentando escapar? Ou está disposto a se agarrar, mesmo ferido? Por quê? No fim das contas, Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te transformar. E Ele está disposto a lutar por você, até que seu velho nome caia e nasça, enfim, o verdadeiro você.